Vamos à leitura do comando da questão. Os textos abordam o contexto no qual a escolástica e as primeiras universidades se destacam por... Então a gente está pensando aqui, procurando nos textos, a questão da relação da escolástica e a universidade. Vamos lá. Os representantes da teologia monástica eram monges, em geral, abades, dotados de sabedoria, fervor evangélico, dedicados essencialmente a suscitar, alimentar o desejo amoroso de Deus. Os representantes da teologia escolástica eram homens cultos, desejosos de mostrar a racionalidade, marca isso, e o fundamento dos mistérios de Deus. Então, está te falando aqui que a escolástica quer buscar fundamento dos mistérios, mostrar racionalidade, e aqui, ó, do homem acreditados com a fé, sem dúvida, mas compreendidos também pela razão. Então, aqui, desse texto 1, a gente tem uma coisa bem característica do pensamento da escolástica, que é fé mais razão. Obviamente, esta fé, ela é a base, né, desta razão. Essa razão, ela está numa relação com a fé, submetida a essa fé. Texto 2. Para o estudo da escolástica, consideramos alguns elementos essenciais que ajudaram a delimitar melhor nosso objeto de reflexão. A escolástica guarda, antes de tudo, íntimas relações com a universidade. Aqui fala de razão, aqui de universidade. Não apenas os grandes pensadores da escolástica serão os mestres das várias universidades, e por mais magistrais e criativos que sejam as elaborações produzidas pelos seus mestres, existirá sempre uma série de textos canônicos nos quais os mestres escolásticos deverão extrair toda a exposição dos seus pensamentos. Então aqui ele está falando, ó, que tem uma relação com a universidade, essa relação entre fé e razão que está presente lá no texto 1 aparece aqui também, mas ele está dizendo que você tem o quê? Você tem um método que é baseado na leitura da Bíblia, na leitura das Escrituras, mas é um método o quê? Muito rigoroso, um método muito preciso. As leituras dos textos escolásticos seguem a lógica aristotélica, são textos, assim, inclusive difíceis de serem lidos, exatamente porque eles vão seguindo toda essa questão dos silogismos, das premissas, para fundamentar bem as suas ideias. Então vamos ver aqui qual alternativa responde melhor essa relação entre a escolástica e as universidades. Letra A. Defender o academicismo como exclusividade da intelectualidade. Não é exclusivo da intelectualidade, você tem todo aquele ligado à religião, dos altos postos dos cleros, que estão investigando, buscando essa fundamentação, essa justificação da fé. Então não é algo exclusivo do academicismo, porque você tem toda uma parte da igreja que está ali interessada nessas questões, tá? Letra B, desenvolver a rigorosidade do método do conhecimento. Sim, qual que é o auge dessa relação? Você tem claramente uma relação entre a academia, a universidade e os escolásticos nessa busca de um método seguro para você ter a fundamentação correta da fé cristã. Tá? A letra C, aplicar o dogmatismo como justificativa do cristianismo. Aqui o foco não é a aplicação do dogmatismo, ele existe, que é aquela ideia nesse sentido de que você tem a verdade, ela é alcançável pela razão, e no sentido também do religioso, de você ter algo que é apenas revelado, e aí você vai compreendendo isso. O texto está acentuando exatamente outra perspectiva, não é isso, né? Está acentuando exatamente o elemento quê? O elemento ligado à racionalidade. Reformar o catecismo como reivindicação do papado, né? O texto base não aborda nada nesse sentido. A letra E é formalizar a oratória como expressão de autoridade. Os textos base também não falam sobre a oratória. Então é isso. Letra B, forte abraço, até mais, falou!